Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre terapia vibracional, biofeedback, Psyche, EFT. O objetivo do programa, quando a gente fala em busca do equilíbrio, é que vocês encontrem sempre o caminho, né? O caminho do meio. Esse é um caminho mais equilibrado, mais tranquilo, é o caminho onde a gente pondera, onde a gente controla as emoções, onde a gente lida com os nossos conflitos de uma maneira equilibrada. Achar que a gente não vai ter problema é mentira, achar que a gente vai viver felizes para sempre também, isso só no conto de fadas. Então, buscar o equilíbrio é buscar o equilíbrio tanto no campo físico, mental, emocional e energético. O meu trabalho, ele começa com equipamento, a gente faz uma avaliação, né? O biofeedback, e ele consegue identificar quem é você. Então, todos nós somos únicos no planeta e energeticamente também somos únicos. E o aparelho, ele faz essa leitura, ele consegue me dar algumas informações do tipo como é que você está em termos de motivação, de resistência mental e psicológica, como é que você está de hidratação, oxigenação, quais são os desequilíbrios que estão nesse momento no teu corpo. Desequilíbrios, a gente pode pensar em toxinas, a gente pode pensar em alergia, inflamações, bactérias, vírus, fungos, toxinas de metais pesados, desequilíbrios em geral no campo físico. Inflamações, a gente identifica também no campo mental. Desequilíbrios em termos de padrão mental, conflitos inconscientes, traumas. E também no campo emocional, a gente também identifica, muitas vezes, você tem um problema físico e ele também pode me dar essa informação do que emoção que está vinculada àquele problema. Na medida em que você identifica isso também é uma tomada de consciência. Então, o equipamento, ele faz uma varredura no teu corpo, como se fosse um scan, né? Ele passa no corpo todo. Ele faz essa leitura, manda essa informação para o computador. Aí o computador, ele vai fazer uma testagem desses elementos na sua corrente elétrica, vai me dar uma informação em torno de 85% a 95% de acerto, então é um índice alto. E a partir daí, é o teu corpo que vai pedir, né, ou solicitar uma determinada terapia ou algum equilíbrio, ou até indicar outros tratamentos. Às vezes ele indica, por exemplo, uma terapia com fitoterápicos, às vezes ele recomenda a homeopatia como uma boa resposta para você. Enfim, ele é uma terapia nutricional, ele vai me dar informações que vão te ajudar a recuperar mais rápido o teu objetivo. Às vezes tem que fazer algum trabalho na questão psicológica, na questão mental. Então, também trabalhar padrões de pensamento, crenças irracionais, tudo isso ele vai me dando de informação e a gente vai repassando através do próprio equipamento. E o mais legal é que ele reenvia uma outra frequência a partir dessa informação que eu tenho na tela. A gente dá o clique lá e ele reenvia uma outra onda elétrica equilibrando ou estimulando o teu corpo, ou tratando o teu corpo, ou dando uma frequência que, por exemplo, se eu for tratar um processo de infecção, eu vou tratar bactérias. Aí eu tenho uma terapia específica para bactérias. Então, ele entra na tua corrente elétrica e acaba destruindo aquela frequência de bactérias que tem no teu metabolismo. Então, a gente consegue fazer isso e como que chama esse segundo processo, o reenvio? É a biorressonância, né? É uma ressonância quando ele equilibra, ele envia uma outra onda para o teu corpo e aí o teu corpo vai chegando num ponto melhor. Às vezes,
tem terapias que a gente tem até a capacidade de avaliar o quanto foi efetivo aquela terapia. Então, às vezes, a gente consegue ver que vamos pensar em meridianos. Alguns meridianos não foram desbloqueados, que ainda tem alguns traumas, alguns problemas energéticos em alguns pontos, e aí a gente vai tratando para te dar o melhor nessa sessão. E essa sessão sempre ela vai me dar informações em todos esses campos que eu estou falando, e a partir daí você começa a ter autoconsciência. Autoconsciência é algo que possibilita a gente escolher, né? E fazer escolhas é importante. Às vezes a gente tem determinado comportamento, mas a gente nem sabe por que tem, né? A gente tem, simplesmente eu funciono assim. Quando eu sei por que eu funciono assim, eu posso escolher se eu quero continuar assim ou se eu posso tentar mudar, sendo que algumas vezes nós não vamos conseguir. Nem nós e nem quem a gente espera que mude. Por quê? Porque é uma estrutura de personalidade da pessoa. E aí, óbvio, né, a gente tem limitações e a gente não consegue fazer mudanças. A gente precisa aprender a tolerar, aguentar frustração, a ter paciência. E isso faz parte do autoconhecimento, do autoaprimoramento, para que a gente possa seguir em frente. Então, o equipamento, além de uma sessão relaxante, alivia estresse, te ajuda no aspecto de dor, alivia a dor, alivia a tensão, melhora nível respiratório de oxigenação. Pessoas que têm dificuldade respiratória, às vezes na própria sessão ela sente que já está respirando melhor, é perceptível. Então, voltando, falar um pouco da tomada de consciência. Quando o equipamento, por exemplo, me dá uma informação a partir de um problema físico e a gente se conscientiza que a emoção que está atrelado àquele problema, você tem a capacidade de melhorar a emoção. E aí, como é que eu trabalho a emoção? Além do equipamento, eu uso mais duas técnicas, que são o Psyche e o EFT. O Psyche é um desbloqueio inconsciente de crenças, de padrões. Por que eu falo que é inconsciente? Porque é um equilíbrio do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo do cérebro. Quem me responde se está realmente desbloqueado aquele tema que a gente está trabalhando é o teu corpo. Então, não é através da cinesiologia. Não é você. Racionalmente, você pode até dizer, não, imagina, sou ótimo nisso. De repente, teu corpo diz, não, isso não é verdade. E eu vou a partir desse ponto, porque é ele que facilita com que você realize os teus objetivos, atinja as tuas metas. Então, as sabotagens, as negações, né, os nossos mecanismos de defesa para lidar com situações mais complexas, mais difíceis, ou situações que mobilizam muito a questão da emoção, essa técnica é fantástica. Ela ajuda muito e traz uma sensação de libertação fantástica também. A outra técnica é o EFT, que é bem divulgada, é muito conhecida, eu gosto bastante. Uso também para trabalhar traumas ou emoções muito fortes. A pessoa sente um alívio fantástico. E a sensação de bem-estar também, às vezes, é na hora. É como se tirasse com a mão aquilo. Então, a gente precisa ter um ponto específico, né? Saber exatamente o que é que está tratando. E, a partir daí, a sensação de liberdade emocional é fantástico. Então, pensando em questão emocional, o nosso objetivo, se a gente tem uma emoção, vamos pensar, por exemplo, na raiva, né? A raiva é uma emoção que ninguém consegue sentir raiva e ficar sentado numa poltrona assistindo uma TV relaxado. Não existe isso. A raiva, ela dispara adrenalina, cortisol, o corpo fica inteiro pilhado. Tanto é que se a gente está sentado, o pezinho está batendo, a mãozinha está batendo, a cabeça está fervendo, você já fica bufando, né? Você fica, levanta, senta, vai, volta, porque a raiva, ela mexe com todo o nosso corpo. E a raiva, ela
administrada adequadamente, ela te dá coragem, né? Então, não acho que a raiva é uma emoção ruim. É uma emoção que a gente precisa dela em algumas situações, até para ter coragem de falar aquilo que a gente não consegue. Se você está muito bem, você não vai falar, mas se você estiver com raiva, você fala. O problema é que, às vezes, quando você não controla a tua raiva, você extrapola. E aí você fica agressivo, aí você ofende, aí você humilha, aí você... algumas pessoas partem para cima do outro, ficam com tanta raiva que quer bater, né? Que quer quebrar as coisas. Então, a raiva, ela é uma emoção que te ajuda a ter coragem de fazer algumas coisas. Em contrapartida, se você não tem controle do impulso, você explode. Uma coisa que poderia te ajudar, acaba atrapalhando. Você pode estar 100% certo, mas se você usar a emoção que você está sentindo naquele momento dessa forma, você vai estragar tudo, porque a pessoa vai se sentir ofendida, não vai ouvir o que você está falando, provavelmente vai discutir, brigar com você, e você não vai atingir o teu objetivo. Você vai só se aliviar. A raiva também, quando eu trabalho com pais, a raiva, pai quando bate em filho, mãe quando bate em filho, a gente tem que parar e pensar numa coisa. Eu estou batendo, será que é para corrigir? Ou para aliviar a minha raiva, a minha tensão? Porque a criança vai falando, vai te infernizando tanto que você vai ficando transtornado. Quando você bate, você alivia, né? Dá um... Mas na realidade, você está batendo só. Por quê? Porque você precisa aliviar a tensão da tua raiva, da tua emoção. Quando você olha por exemplo, vamos imaginar um macaquinho com um bebê, né? Um bebê macaco. E a mãe quer que ele pare de mamar. Cada vez que o bebê vai pegar o peito, a mãe dá um tapinha na mão, na boquinha dele, na carinha dele, e tira ele dali. Mas ela continua abraçando ele, ela não joga ele no chão, ela não joga ele no outro galho. A mãe não coloca uma coisa de emoção que a gente coloca. Ela faz uma correção, ela dá um tapa de correção, mas continua abraçadinha ali com ele. E ele vai entendendo que aquele comportamento tem que ser extinto. E na medida em que ele, cada vez que vai fazer, ele tem um reforço negativo, ele deixa de fazer aquele comportamento. Ou seja, ele deixa de mamar. Óbvio que nós não vamos fazer isso com os nossos filhos, mas muitos pais não controlam a emoção e acabam batendo nos filhos. E vejam bem, às vezes você bate com o objetivo de correção. Isso não quer dizer que você está corrigindo aquele comportamento. Você só está aliviando a tua tensão. Então, pensem bem, onde é que vocês colocam a raiva de vocês? Como é que vocês usam essa raiva? A raiva é uma emoção como outra qualquer. É uma emoção que, se você não controla, você perde a noção e extrapola, desrespeita o outro, humilha o outro, machuca, né? No caso de uma criança. E isso não te ajuda. Mas a raiva pode te ajudar a você se colocar de uma maneira mais firme, mais positiva, mas precisa aprender a controlá-la, né? É importante isso. Quando eu falo de agressividade e comunicação, eu estou falando de uma pessoa que não tem assertividade. Quando eu falo de assertividade, eu estou falando de uma pessoa que respeita o outro, que dá limite para o outro, que se coloca na situação, que se respeita, né? Coloca os seus limites também, e o outro consegue ouvir. Porque se a gente extrapolar na comunicação, se a gente for agressivo, se a gente for impulsivo, se a gente for violento, o outro não vai ouvir, vai bloquear, vai se irritar e provavelmente ou vai devolver, explodir também com outra agressividade, ou vai engolir. Tem muita gente que não explode, implode, né? E a pessoa que implode, ela acaba causando muito mais doenças psicossomáticas do que as que explodem. Porque a que explode, vem aquela emoção, aquele impulso, e vomita em todo mundo, e vai, faz o que tiver que fazer, pelo menos sai mais aliviado. Não fica com aquilo dentro. Não é assertivo, não é efetivo nem eficiente, mas pelo menos a pessoa não adoece. O que implode, adoece. Né? Você engole aquilo, fica um nó na garganta, você não consegue muitas vezes dormir porque você fica pensando, remoendo naquilo.
começa a gerar mágoa, ressentimento, rancor, começa a desenvolver doenças no corpo, né? Então, às vezes você tem algum problema físico, vai no médico, faz check-up de tudo quanto que é jeito, não acha absolutamente nada. E onde começa? Na emoção. Na medida em que você entra em contato com essa emoção, que você aprende a se conectar com ela e a usá-la a seu favor e ser assertivo acima de qualquer coisa, você não precisa mais engolir, né? Você descobre que você também dá conta dessa raiva sem ter que implodir, porque às vezes o medo da gente é tamanho que quando vem aquela emoção, se eu botar para fora, eu vou, sei lá, vou matar aquele infeliz. Ou eu vou, né? A pessoa, às vezes, ela fica com tanto medo dela própria que ela acaba não querendo nem ver o que ela é capaz de fazer com aquele sentimento, com aquela emoção. Quando ela controla isso, quando ela usa isso a seu favor, quando ela tem domínio disso, né? E é óbvio, não é sempre que a gente tem, né? Às vezes ela vem com muita intensidade, então nessa hora é melhor você não fazer nada, não fale nada, não diga nada, respire fundo, bota um gole de água na boca, segura, não engole, para não falar o que você tá com vontade ali, que você vai falar mais do que deveria, e aí sai de perto da pessoa, sai do ambiente, e depois, quando você estiver mais tranquilo, quando você achar que você está mais sob controle dessa emoção, aí sim, aí chama essa pessoa e se posiciona em relação ao que aconteceu. Esse jeito, ele é mais eficiente, vai te ajudar a não explodir numa hora inadequada, respeitar o outro e se respeitar também. Então, o nosso trabalho, além de tudo, é trazer autoconhecimento, é te trazer possibilidades de mudança, te dar novas ferramentas para você enfrentar os problemas que você tem. Problemas nós temos de monte e continuaremos tendo. Então, o que a gente precisa às vezes é de um arsenal novo, é isso. Essa é a minha proposta para vocês. Entrem no site terapiavibracionalsp.com.br ou tem a página do Face também, Terapia Vibracional. Telefones do consultório 50 49 0863. Vou repetir: 50 49 0863 ou 50 49 0547. Pessoal, um grande abraço a todos. Até semana que vem.